Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje eu vim um pouquinho mais cedo, 20 horas e 21 minutos, do dia, do dia 25 de agosto de 2023. Sejam bem-vindos. Estava aqui dando uma olhada nas notícias, né? Bastante coisa aí acontecendo, como sempre, já não é mais novidade, né? E a gente está vendo que a maldade do homem está aumentando, a coisa está ficando cada hora pior e nós temos que ter inteligência espiritual para passar esse momento. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que nós vamos conseguir? É pela fé, meus irmãos, é pela fé. Nós vamos vencer pela fé em Jesus Cristo. Não se enganem quanto a isso. Nós temos que estar com a nossa vida em ordem na presença de Deus. Boa noite, Josi. Boa noite a todos que estão entrando. Eu estava aqui pensando, né? Meditando, estava no livro de Provérbios, estava indo para as cartas de Paulo. Estava aqui fazendo um tour pela Bíblia aqui, né? Observando. E buscando de Deus, né? O que nós precisamos. E me veio muito forte ao meu coração que nós precisamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Entendeu? Me veio assim muito forte que nós precisamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos ser a igreja que está aí, não. Boa noite, Ximena. Boa noite, Paula, Pauli, Andréia. Nós não podemos, irmãos, ser a igreja que existe hoje. Essa igreja que existe hoje, eu não tenho nem medo de falar, porque está explícito. Hoje à tarde eu estava aqui vendo as minhas coisas e ouvindo, eu coloco para ouvir, eu não fico vendo o vídeo, eu ouço o vídeo, porque eu faço as minhas coisas e vou ouvindo. E passou o vídeo de eu não me lembro qual canal que tem no YouTube, e ele estava mostrando os pregadores, o cachê dos pregadores para pregar. Eu fiquei pasma, o cachê deles, altíssimo. Uma delas, uma grande profetisa aí, né, pedindo o cachê de R$3.000 para ir pregar na noite na igreja, porque se não fosse para pagar 3.000, ela não iria. E teria que ser adiantado, porque a pregação ia ser para daí 2 ou 3 meses, né, e ela queria o dinheiro adiantado. E tem o áudio dela falando tudo colocado. Eu falei, meu Deus, a gente fica assim, chocado, né? Porque, irmãos, o viver pela fé, você não precisa pedir nada. O Senhor manda. O viver pela fé em Cristo, você não precisa pedir nada, o Senhor manda, Ele sabe a necessidade. Sabe? E eu fico vendo negociações, cachês aí de R$15.000 para 2 dias. Eu fiquei chocada. Boa noite, Thaís. Eu fiquei chocada, sabe? Porque são pessoas que você não imagina um negócio desse, né? Porque são pessoas que falam em nome de Deus, né? Que Deus revela e tudo mais. E é complicado. Então, a igreja que está aí, nós não podemos ser ela. Nós temos que ser a igreja de Atos dos Apóstolos. E eu pensando nisso, e eu estava vendo, né, Provérbios, que fala muito da nossa vida, né? Fui para Coríntios, Gálatas, e aí me veio na cabeça, nós temos que ser a igreja de Atos, nós precisamos voltar à igreja de Atos. Então, por isso, eu vou começar a ler hoje a igreja de Atos, Atos dos Apóstolos. São os atos que os apóstolos fizeram a partir da ascensão de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo mesmo autor, Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas era um médico, mas ele era um grande historiador. Lucas era um dos maiores historiadores que já houveram no mundo, se vocês não sabem. Shalom, Krika. E Lucas escreveu para Teófilo acerca de Jesus, ele fez um relato
E ele é muito bonito porque ele se importa com a genealogia de Cristo, né? Ele faz um relato todinho para Teófilo e ele termina de fazer o relato da vida de Jesus e parte a fazer agora um relato sobre os atos dos apóstolos. Então, como eles atuaram, como essa igreja cresceu a partir de Jesus Cristo. Então, é o que nós vamos ler mediante o que o Senhor, creio, posso dizer isso porque eu estava aqui entre Provérbios, Gálatas, Coríntios, aqui estava todos falando a mesma coisa, né, sobre vida, mas aí eu fui olhar algumas postagens, alguma coisa disso daí sobre, né, igrejas, e o Senhor tocou, nós temos que voltar a Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Diz assim: primeiro de Atos dos Apóstolos, tá? Então você já sabe, foi escrito por Lucas. Boa noite, você dá curso de artesanato? Dou sim, Marineide. Eu ensino patchwork, tá? Ensino patchwork aqui na minha casa. Essa mesa aqui é minha mesa de trabalho. Aqui onde eu estou é minha mesa de trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu. Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, quer dizer, depois de sua morte, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouviste de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então presta atenção. Jesus morre. Presta bastante atenção. Jesus morre, ressuscita e ele passa 40 dias com os discípulos, dando as últimas coordenadas daquilo que eles deveriam fazer. E uma dessas coordenadas que Jesus deu numa refeição, ele disse, ele ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouviste de minha boca, pois João batizou com água, o batismo por imersão, o batismo de arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, irmãos, o batismo das águas, nós necessitamos dele também. Se nós temos tempo de executar o batismo das águas, nós precisamos fazer. Esse batismo diz ao mundo que você, ao mundo material e ao mundo espiritual, que você necessita transformar o seu arrependimento numa ação. E essa ação é o batismo. O que é o batismo? O batismo é quando você mergulha na água, você se sepulta na água e se levanta uma nova criatura. Você sepulta o velho homem em nome de Jesus e levanta uma nova criatura. Então, os teus pecados vão ficar nas profundezas das águas. É isso que simboliza o batismo nas águas, certo? Jesus também batizava, não ele batizava, mas os discípulos batizavam. Então, esse é o batismo de arrependimento, é o batismo que você fala para o mundo espiritual e para o mundo material que você é do Senhor Jesus Cristo. Irmã Ruth, eu preciso batizar? Você não foi batizado? Você precisa batizar. Como que eu vou fazer para me batizar? Pois é, complicado, né?
Se você conhece algum homem de Deus que professa a palavra de Deus como ela é, não de qualquer jeito, mas a palavra de Deus como ela é, você procure um irmão e ele te batiza. Mas eu não tenho ninguém, Marute, não conheço ninguém. Então, eu vou te dar um conselho. Eu aprendi isso com o Javier Palacios. Você procura ir num lugar que tenha águas correntes. Ou, se não tiver águas correntes, uma piscina com água. Você vai lá, você entrega a tua vida ao Senhor e você fala: eu estou mergulhando nessa água em nome de Jesus, porque eu vou sepultar o meu velho homem e vou ressurgir um novo homem. Você mergulha na água, você afunda na água e sai de lá uma nova criatura. Entendeu? Você está se auto-batizando. Isso não é pecado. Na falta de quem batize, porque está complicado, irmãos, está complicado. A situação está muito séria. A gente está vendo assim, é uma apostasia do povo de Deus tremenda, 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 tremenda. A gente não sabe mais quem é quem. Está muito difícil. Está muito difícil. E para batizar, meu irmão, você não precisa que ele tenha um título de pastor, não. Ele precisa ter o título de cidadão dos céus. Entendeu? Você precisa procurar uma pessoa que com a seriedade da palavra, ele leia a palavra com seriedade. É isso que nós precisamos, é isso que está faltando. Infelizmente. Infelizmente, a confusão está alarmando, está alastrando no meio do povo de Deus. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque muitos vão se deixar levar nessa onda. Aqueles que não têm, que têm preguiça de ler a palavra. Aqueles que só ouvem, mas não buscam. Fica complicado. Você tem que ouvir, né? Mas muito mais que ouvir, você tem que buscar. Você tem que buscar. Você tem que estar na palavra. Você tem que estar lendo. Você tem que pedir para o Senhor, para o Espírito Santo te orientar. Entendeu? É assim que eu faço. Eu vivo há 10 anos a minha vida desse jeito. Faz 10 anos que eu não frequento nenhuma igreja. Faz 10 anos que eu não ponho o pé numa igreja. E vou dizer para você, eu desconstruí as teologias das igrejas e o Senhor construiu em mim a palavra dele, como ela é, como está escrita. Eu não tiro uma letra nem para cá nem para lá. Eu permaneço na palavra. Eu precisei sair do templo para poder aprender com Deus a palavra de Deus. E você vai ver aqui que vai acontecer com um dos apóstolos, vai acontecer com ele isso. Então, meu irmão, é o seguinte, nós, nesse momento, a igreja de Atos dos Apóstolos, boa noite, Suzana, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela desconstruiu, os discípulos desconstruíram tudo que eles aprenderam na sinagoga. Aqueles dogmas dos fariseus, foi tudo desconstruído por Jesus. E Jesus trouxe para eles a verdade da palavra de Deus. Jesus trouxe para eles a verdade do que está escrito. Como está escrito. Não como os fariseus pregavam, como os fariseus interpretavam, mas a verdade do que está escrito. Porque no tempo de Jesus, a bagunça era como está hoje. Valia quem tinha isso. Valia quem ia no gasofilácio e dava fortunas lá dentro. A viúva pobre não valia lá dentro. Ela era colocada lá atrás. Se ela precisasse sentar na frente da sinagoga, ela não ficava na frente. Eles jogavam ela para trás e traziam o fariseu lindo, maravilhoso, vestido com as suas roupas monumentais. Entendeu? A senhora saiu, sim, saía há 10 anos. Faz 10 anos que o Senhor me tirou. O Senhor me tirou. Irmãos, a última igreja que eu pertenci foi uma comunidade aqui perto da minha casa. E era uma pastora que tinha lá. E eu estava já há anos sem igreja. Né? Eu saí da igreja adventista. Quando minha mãe ficou doente, eu saí. O Senhor me tirou. E passou aí ainda. Deu uma parada aqui.
Vocês estão aí ainda, né? Eu fiquei nessa igreja durante 3 anos. E chegou determinados dias que eu me vestia para ir, porque eu tinha um coral lá que a pastora pediu, porque o coral, ele agrega pessoas, ele faz a igreja encher. O coral, por isso que eu nem procuro nada de coral, porque é laço. Hoje é laço. E eu tinha aquele coral ali, já fazia uns 3 anos, e a gente fazia muitas apresentações, né, coisa e tal, e apresentava na igreja, e graças a Deus, Deus me abençoava, os meus corais eram muito bons. Mas o Senhor começou a falar comigo, e eu me vestia, eu ia para a igreja, eu chegava na porta, eu não conseguia entrar. Eu chegava na porta, eu não conseguia entrar. E aí os diáconos que ficavam na porta, irmã Ruth, ela não vai entrar? Eu falei, não, eu não tô me sentindo bem, vinha correndo para casa, trocava de roupa, e ali eu ficava, Senhor, por que tá acontecendo isso comigo? O que tá acontecendo? E assim não foi 1 ou 2 dias, foram vários domingos. Eu estava na metade do caminho, o Senhor falava, volta, não é teu lugar mais lá. E eu insistia. Até que um dia o Senhor me deixou entrar numa conversa. E essa conversa foi o estupim para eu sair de uma vez. E o Senhor falou comigo, você não veio pelo amor, você está vindo pela dor. Irmã, aqui na nossa cidade, uma grande denominação e regente do grande coral do Templo Central. Falo para o irmão que estar com sua esposa enferma, não acompanhá-la no tratamento devido aos ensaios. Pois é, minha irmã, eu deixei a minha família, eu deixei muito a minha família por causa de coral, tá? Eu deixei muito a minha família por causa de coral. Um dia uma irmã falou para mim assim, irmã Ruth, você está trocando as coisas. Você está se dedicando à igreja e você está esquecendo da tua casa. Eu nunca me esqueço disso. E foi quando o Senhor me puxou pelo gancho, entendeu? O Senhor me puxou pelo gancho para que eu saísse desse sistema. Bom, e daí em diante eu saí do sistema. E foi quando o Senhor começou a falar comigo, sentada nessa mesa. Sentada nessa mesa, a primeira coisa que Deus falou comigo assim que eu saí do sistema, o tempo do fim chegou. Desse jeito eu escutei. O tempo do fim chegou. Vem uma grande fome sobre a terra. Boa noite, Aline. Vem uma grande fome sobre a terra. Vocês precisam se preparar. E desde então, o Senhor foi desconstruindo tudo aquilo que eu conhecia no sistema, tudo. E o Senhor começou a fazer uma construção na minha vida diferente. Eu comecei a ser levantada como... Eu fui assim, o barro acabou, o vaso quebrou todo, quebrou. O oleiro, Shalom, Edna, o oleiro precisou pegar, me colocar lá no meio do barro, pegar um pouco mais de barro, colocar junto, jogar água, limpar o barro, me colocar na roda e começar a falar comigo. Mas para o barro ir para a roda, ele tem que ser amassado. Ele tem que ser trabalhado nas mãos do oleiro para que ele fique uma massa compacta, para que o vaso possa ser erguido. E é isso que a gente precisa deixar que Deus faça. Não é uma tarefa fácil de aguentar. Não é um processo fácil de suportar, não é um processo difícil, é um processo dolorido. Poucas pessoas têm capacidade para isso, irmãos. Eu sou sincera em dizer para vocês. Pouca gente tem capacidade para se deixar modelar por Deus. Muito pouco, porque o processo é de dor, o processo é de solidão, tá? O processo é de solidão. Hoje eu estava pensando, né? Eu falei, Senhor, os grandes homens de Deus, eles não eram cheios de amigos, eles eram solitários. E eu passei o dia hoje pensando sobre isso. Eles viviam na solidão e agora eu estou entendendo, estou começando a compreender o porquê que muitos servos de Deus vivem solitários, não conversam com ninguém,
Eles entregam a palavra e vão para o seu canto e lá eles ficam. Sabe? E hoje eu estou entendendo o porquê que eles fazem isso. O porquê. Então é um processo diferente. Não é o processo do mundo onde você é ovacionado, não. É um processo que você é triturado. Entendeu? Você entra na moenda. A moenda é dolorida. Não vou dizer, o Senhor está na moenda. Ele está na moenda, mas a do moenda dói. Eu vou dizer para você, eu faz 25 anos que eu estou na moenda do Senhor. 25 anos que eu estou na moenda do Pai. Entendeu? 25 anos que o Senhor vem me puxando com o gancho. Ele enfiou um gancho aqui no meu nariz e ele me puxa com esse gancho. Você está entendendo? Ele me puxa. E eu digo para você, eu louvo a Deus por esse gancho. Dói? Dói. Você é agredido? Com certeza. Você é alvo? Com certeza. Mas eu digo uma coisa para você. Eu louvo ao Senhor, entendeu? Eu louvo ao Senhor porque eu tenho visto Deus operar. Às vezes eu recebo testemunhos que eu choro na presença do Pai, porque eu vejo... Ximena, é isso mesmo, irmã. A gente tá sozinho, é sozinho. Eu louvo ao Senhor porque às vezes vem testemunhos para mim que eu fico assim, eu falo, louvado seja o Senhor. Hoje mesmo eu falei pro Pai aqui, Senhor, aconteça o que acontecer, eu tô diante das tuas mãos, faz de mim o que tu queres. Entendeu? Então eu tô dizendo, por que eu tô dizendo isso para você? Porque a igreja de Atos era desse jeito. A igreja de Atos, eles foram desconstruídos. Atos dos Apóstolos quer dizer os atos que os apóstolos fizeram a partir de Jesus. Esse povo, que é relatado aqui, era um povo que foi desconstruído de tudo que os fariseus ensinavam e foram reconstruídos na palavra verdadeira que Jesus trouxe. Jesus explicou para eles o que era realmente o reino dos céus, que o reino dos céus não consistia na bebida e na comida. O reino dos céus não consistia no lavar a mão, no usar o talite no lugar certo, não, o quipá não podia sair do lugar, o talite não podia sair do lugar, não podia andar um quarteirão no sábado, não podia fazer isso, não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Entenderam? Então, meus irmãos, a jornada é dolorida. Ela é dolorida, sim. Mas ela é gratificante. Porque no final da jornada, nós teremos a recompensa, a coroa da vida eterna. Você está esperando essa coroa? Então vamos aprender o que é aqui. O que aconteceu nos atos que os apóstolos fizeram durante a implantação das palavras de Jesus para o mundo todo. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas, olha aqui, agora nós estamos aqui, ó, presta atenção, nós temos que ser essa igreja que está aqui, essa igreja que tem que se levantar para receber o Cordeiro. Não é essa igreja contaminada que está aí, não. É a igreja invisível de Jesus Cristo que se levanta no momento de pura apostasia do povo de Deus. Nós estamos levantando no momento, meus irmãos, em que o meio gospel virou, como é que diz, misticismo. O meio gospel virou, que eles chamam, como é que é o nome? Reteté, né? Reteté, acho que é isso que eles chamam lá, não sei como é que é. É passinho que é dado lá no ocultismo, dado dentro das igrejas. Será que Deus habita nisso?
Aí outras igrejas se pintando de preto. Por que se pintando de preto? Porque elas fazem alusão sem... Eu não sei se elas sabem o que ela tá fazendo, mas elas estão fazendo alusão à Meca. Elas estão fazendo alusão àquele como é que chama aquele cubo preto. E alusão à igreja que usa vermelho, escarlata e púrpura. Entenderam? Escarlata e púrpura, né? A igreja das 7 colinas. Não é isso? Pois é, Ximena, anátema, maldição. Você vai estar no meio desse? Porque se você estiver no meio desse, as pragas que vão vir sobre eles vai vir sobre você também. Mas como, irmã Ruth? Como isso? A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. Porque a maldição está sobre eles. E o Senhor vai provar eles, o Senhor vai reduzir eles a nada. E quem estiver lá, mas eu vou lá somente para eu... Cruz vermelha, irmã Ruth. Que cruz vermelha, ô Luciana? Cruz vermelha no altar, a gente não... É um negócio meio estranho, né? Aliás, eu acho que não devia nem ter cruz em altar nenhum. Eu não sou a favor disso, eu não sou. Nem cruz em altar nenhum. Porque a cruz de Cristo, ela já foi pregada, ela já foi descida, Jesus já ressuscitou, né? Mas prestem atenção. Prestem atenção. Quem está lá está dizendo amém para a situação. Então ele está sendo que conivente, como como é que diz André que falou. Ele está sendo conivente com a situação. Então ele vai sofrer as pragas que vão cair nessa gente. Jesus está mandando aqui, ó. Olha aqui, ó. Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis, olha isso, que coisa maravilhosa. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui para não me perder. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Irmãos, é isso daqui que nós temos que buscar. Recebereis uma força. A força de quem? A força do Espírito Santo, que descerá sobre quem? Sobre vós, sobre nós. E sereis minhas testemunhas. Irmãos, nós somos testemunhas de Cristo. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Onde é que nós habitamos? Nos confins da terra. O Brasil está nos confins da terra. Você acha que não? Tem pessoas que ficam assim, mas irmã Ruth, como que você fala uma coisa? Claro, nós somos os últimos a serem descobertos, né? Pseudo-descobertos, né? Mas foram os últimos a serem colonizados. Entendeu? Vocês estão entendendo? Nós somos os confins da terra. Nós fazemos parte dessa profecia. Os discípulos não chegaram aqui, mas nós estamos aqui. Nós somos as duas testemunhas, as duas casas de Israel, que se levantam na humanidade inteira, pregando a palavra de Deus nos últimos dias. Irmã Ruth, mas e as duas testemunhas de Israel? Vão ter as duas testemunhas lá também. Então lá vão ser 2. Na unção e autoridade de Elias e Moisés. Não vão ser Elias e Moisés. Eu não creio que sejam Elias e Moisés. Mas são 2 homens na autoridade de Elias e Moisés. Como João veio na autoridade de Elias. Entenderam? Então, meus irmãos, prestem atenção. Mas nós que estamos aqui nos confins da terra, nós fazemos parte da pregação da palavra de Deus dos últimos dias desse mundo. Nós vamos condenar o mundo com a nossa pregação. Por isso nós precisamos nos remeter à igreja lá do início, a igreja que se levanta a partir da subida de Jesus ao céu. Porque agora é o momento dele descer. Olha aqui, ó. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, olha o que acontece. 2 homens vestidos de branco o encontraram junto a deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Olha que coisa mais linda. Homens da Galileia, por que estás aí a olhar para o céu?
esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Meus irmãos, boa noite, Tenório. Presta atenção. Você está vendo essa igreja? Essa igreja estava lá. Essa igreja que praticou, que levantou, que se preparou para esparramar a palavra de Deus sobre a terra, estavam naquele monte, no Monte das Oliveiras. Do mesmo jeito que Jesus subiu, no mesmo lugar ele vai descer. Agora, quem é que vai estar nesse lugar, descendo com Cristo? A igreja invisível que se levanta nos últimos dias desse mundo. E nós temos que nos levantar, nós somos ela, nós somos a geração da volta de Jesus. Mas eu tenho que levantar, você tem que levantar, nós temos que nos levantar na unção e poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com o poder de Deus. Eles não podiam sair para pregar a palavra se eles não estivessem revestidos do poder de Deus. Não é reteté, não é dançando a baiana no meio da igreja, tá bom? Não é nada disso, não. É o poder que emana da palavra de Deus. É o poder que está aqui na palavra do Pai. Essa é a unção do Espírito Santo que nós precisamos, está aqui. Se você tem a tua vida pautada nas 4 linhas dessa palavra, você está apto para receber a unção do Espírito Santo para os últimos dias desse mundo. Você está apto para ser testemunha até os confins da terra, onde nós já estamos. Nós estamos nos confins da terra. Meu irmão, abre a tua mente. Abre a tua inteligência. Peça para o Senhor te orientar. Você precisa ler a palavra. Você não pode somente ficar fiado no que eu falo ou que outros falam. Não, você tem que mergulhar nessa palavra. Você tem que limpar a tua vida. Você tem que limpar os teus pensamentos. Você tem que limpar o teu quartinho de oração. Você tem que limpar a sua língua, a sua boca. Você tem que limpar os seus ouvidos das coisas malignas que você escuta. Essas músicas que você está ouvindo aí. Vou te dizer, música gospel. Essas gospel que está aí, isso é tudo coaching. Isso é tudo elevação da carne. É aquela música que faz que Deus trabalhe para você. Você é o dono da situação e Deus tem que ser o seu escravo. Onde você viu isso na palavra? Nós somos o barro, ele é o oleiro. O barro não pergunta ao oleiro, por que você me fez assim. Não, o barro somente se resigna a ser talhado, a ser feito, a ser trabalhado na roda do oleiro, e ele cala, ele leva a amassadura, ele está ali sofrendo, mas ele está louvando. Senhor, faz de mim um vaso novo. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, eu quero ser um vaso novo, um vaso de honra na tua presença. Me ajuda a caminhar, me ajuda a ser firmes em ti, me ajuda a levar a tua palavra à frente, Pai. Me ajuda a ter coragem, entendeu? É aquele Deus que nós, na nossa humilhação, nós olhamos para ele e pedimos socorro e ele nos atende. Do jeito que ele quer. Não do jeito que eu quero. Não, eu quero uma casa, eu quero um carro, vou fazer 7 sexta-feira, vou fazer 7 não sei o quê. Meu Deus, isso virou o quê? Isso virou o quê? Não porque como que é? Quem te tá na prova não te ajudou, vai ver você no palco. Gente, pelo amor de Jesus, o que é isso? Vai que te ver no palco e vai ficar... eu nem lembro mais como é que é essa música aí. Você quer cantar isso? Eu não quero cantar isso. Eu quero cantar, sabe o quê? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo
eu quero ser um vaso novo. Não importa que jeito que ele vai me amassar. Não importa o que ele vai fazer comigo. Não importa a situação que ele vai me colocar para me moldar. Importa que eu seja moldada. Importa que eu aguente a situação de boca fechada, sem murmurar. O povo de Israel não entrou na terra prometida, aquela gente que saiu do Egito, da murmuração que tinha na boca deles. Era muita murmuração e o Senhor não deixou entrar. Meu irmão, cala a boca, não murmura. Dá glória a Deus. Ah, mas o meu vizinho me afrontou. Louva o Senhor porque ele te afrontou. Louva ele. Louva o Pai. Senhor, nessa afronta tem a tua mão. Eu te peço, me ajuda a olhar para meu vizinho com amor no coração. Me ajuda a ter amor pelo meu irmão que está me fazendo mal. Me ajuda a eu amar a língua peçonhenta que está acabando com a minha vida. Me ajuda a eu passar por cima de tudo isso e olhar para o alvo e consumar. Porque o Senhor é o alvo, é o nosso consumador da nossa fé. Meu irmão, se nós não renunciarmos, exatamente, André, renunciar à razão, nós não vamos entrar no reino do céu, não vai. Aí você levanta triste de manhã, ai, meu marido hoje está com problema sério, tá me acabando comigo, está acabando com a minha vida. Meus irmãos, prestem atenção. Você está sendo provado. Sabe para quê? Para ver o que você é. Se você queima rápido, ou se você, em vez de queimar, você vai transformar o ouro bruto num ouro 24 quilates. Essa semana, eu vi um rapaz me contando que no trabalho dele, né, um gerente de uma empresa, o dono da empresa falou, sem mais, sem menos, falou para ele assim, você não tem a religião que a empresa precisa. E ele ficou sem entender. Por que não tem a religião que a empresa precisa? Aí ele lembrou que, olha isso, uma semana antes, a chefe do RH tentou colocar uma peça estranha dentro da empresa, uma peça ocultista dentro da empresa. E ele pediu que a peça fosse retirada, porque ele, como gerente da empresa, ele tem autonomia para fazer isso. Mas o dono disse a ele, você tem uma religião que não faz a empresa crescer. Sabe qual é a religião dele? A palavra. A religião dele é a palavra. E essa religião não faz a empresa crescer. Por quê? Eles querem Satanás. E Satanás dá para eles o que eles querem. Meus irmãos, eu ouvi meu filho falando para mim. Eu perguntei para o meu filho, quando Deus libertou ele daquela legião de demônios que eu já contei para vocês. Eu falei, e daí, Samuel? Vamos ficar firme com Jesus, meu filho? Ele falou, não quero Jesus não, mãe. Quero não. Eu falei, como assim? Não, Jesus demora demais para dar o que eu quero. O diabo me dá rapidinho o que eu quero. Naquele momento eu vi que não adiantava mais eu falar mais nada. Naquele momento eu vi que já tinha selado o que ele queria. Naquele momento ele rejeitou o Espírito Santo de Deus. Mas eu, como mãe, entreguei nas mãos do Senhor e falei, Senhor, é teu filho, está nas tuas mãos, eu não tenho mais o que fazer. Eu te entrego meu filho primogênito, e eu te entrego ele nas tuas mãos, porque eu não tenho o que responder, eu não tenho o que falar. É escolha, e a escolha está aí. Como esse rapaz, né? Ele escolheu não aceitar na empresa onde ele é gerente um artefato de ocultismo, e ele foi colocado à prova, e no final foi mandado embora. Entenderam? É assim que a coisa funciona. Nós temos que estar sabendo o que nós queremos. Seguindo aqui, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12.
Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém, a distância pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, Judas, filho de Tiago. Todos estes unânimes. Sabe o que é unanimidade? É estar todos juntos. Lembra o dia que nós oramos pelo óleo? O que nós falamos? A nossa unidade. A nossa unidade, o poder da oração em união, faz com que o Senhor abençoe esse óleo para que nós possamos ter nos momentos que nós vamos necessitar. Essa era a união que eles estavam em unidade. Todos esses unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Agora vem, os irmãos de Jesus já aparecem. Eles começam a tomar a frente da igreja que começa. Seguindo aqui, versículo 15, diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120. E disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade. E caindo de cabeça para baixo, arrebentou-se pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles de Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não há quem nela habite. E ainda, outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Eles vão escolher um para colocar no lugar de Judas. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias, e fizeram esta oração: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre ele, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. O que Judas fez está acontecendo no meio do povo de Deus. A traição do povo de Deus vai acontecer e já está acontecendo. Irmãos traindo uns aos outros, irmãos difamando uns aos outros. Isso se chama Judas. Presta atenção que eu estou te avisando. O Senhor não tem por inocente uma língua felina, uma língua que detrata. Como foi que Judas traiu Jesus? Com a boca. Como foi que Judas entregou Jesus? Ele combinou a entrega de Jesus. Ele ainda teve a coragem de dar um beijo em Jesus para mostrar para o povo quem era que ia para a cruz. Isso está acontecendo agora. Nós estamos cheios de Judas traindo uns aos outros.
Presta atenção, irmãos. Pessoas que estão sendo usadas por Satanás para atrair os seus próprios irmãos. E você acha que a hora que a situação apertar, quem é que vai denunciar os verdadeiros crentes? São os Judas. Mas lembra daquela parte que tem em Apocalipse que diz assim, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa? Você está lembrado dessa parte que diz lá? Pois é, você viu que eram para ser 12 discípulos. Um traiu, saiu fora. Deus fez o quê? Colocou outro. Um perdeu a coroa e o Senhor pôs a coroa na cabeça de outro. Irmãos, o número marcado dos salvos para esse momento, ele não vai ficar incompleto, ele vai ficar completo. Os Judas que estão perdendo a sua coroa, a coroa desses Judas que estão indo embora, que estão atravessando o que Deus mandou, que estão fazendo tudo o que Deus não manda fazer, que não tem comportamento digno de um crente, que confunde a palavra de Deus na cabeça dos outros, que tenta eliminar a vida dos seus irmãos, que tenta acabar com o ministério do seu povo, pessoas que usam os outros para poder ganhar dinheiro, pessoas que tentam se fazer de santas quando elas são sepulcros caiados. Essas pessoas, a coroa deles vai ser retirada, mas o lugar deles vai ser preenchido com outros. Guarda o que tens, olha o que fala em Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Você está entendendo? Então, meu irmão, você toma cuidado. Você toma cuidado com o que você fala. Você toma cuidado com o que você imagina. Porque na imaginação, vem para a boca, a situação complica. Você toma cuidado com o que você faz. No oculto. Toma cuidado com as oportunidades que você tem de filar alguma coisinha desse ou daquele. Toma cuidado porque o Senhor não vai ter esse tipo de gente por inocente. E te digo, a coroa que está sobre a tua cabeça, se você pecar hoje, ela sai da tua cabeça, mas ela passa para a cabeça de outro. Que não era nem para ser chamado, mas o Senhor vai chamar. Então você guarda, meu irmão, o que tem, porque eu estou fazendo isso. Satanás tem me chamado para guerra. Satanás tem me chamado para briga. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu faço? Eu estou muda e calada. Sabe por quê? Porque quem tem que me justificar não sou eu. Aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu cumpro as ordens dele, é aquele que me justifica. Então, com Satanás eu não tenho conversa. Quem conversa com ele é o Deus Todo-Poderoso. E com os seus filhos junto. Então eu não entro na briga do diabo. Eu não entro nas afrontas de Satanás. Sabe por que eu não entro? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei a postura da minha vida. Eu sei o que eu tenho buscado. Eu sei o que eu tenho clamado ao Senhor. Então, meu irmão, se você também sabe quem você é em Cristo Jesus, fecha a matraquinha. Fecha os ouvidos, não dá lugar para as hostes de Satanás. Não dá. Preserva a tua coroa. Preserva porque a peneira está passando. Já estou quase terminando, Berenice. A peneira está passando, a sacudida está sendo dada e vão sobrar poucos. Meu irmão, queira estar no meio dos poucos. Você vai falar assim, mas Ruth, mas está tão doído. Na minha casa eu estou sendo rechaçado, eu estou sendo humilhada, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo colocado como se eu fosse nada. Ninguém olha para mim como se eu fosse um lixo da humanidade. É assim mesmo, irmão, é assim mesmo. Fica firme, persevera, persevera. O Senhor é contigo, o Senhor não vai deixar, o Senhor não vai deixar ninguém pôr a mão na tua vida.
Desde que você esteja dentro das 4 linhas dessa palavra. Aqui, ó. Você precisa estar nas 4 linhas dessa palavra. Entenderam? Presta atenção. Não é momento, meu irmão, de descambar nem para a direita nem para a esquerda. É momento de estar firmes com Jesus. Mas fica, Berenice, até o final agora, tá, minha irmã? Você participar da oração. Entendeu? Presta bastante atenção. Nós estamos em momentos cruciais. Nós estamos em momentos de alerta. Momento que a trombeta pode soar. Por que as 4 linhas? Porque aqui, ó, existe um limite. Tudo que Deus faz tem um limite para nós estarmos dentro dele. Satanás deixa você solta, sem limite nenhum. Mas o Senhor põe 4 porteiras para que você fique no curral das ovelhas. Então, por isso que eu falo das 4 linhas da palavra. Não sai das 4 linhas da palavra, porque essa porteira aqui em volta, que parece uma prisão, mas não é, é aquilo que te garante você entrar no reino dos céus. Aqueles que estão soltos, o evangelho solto, pode adulterar, pode pecar, pode fornicar, pode fazer tudo. O que interessa é que eu seja feliz. Esse evangelho é o evangelho sem porteira, é o evangelho fora das 4 linhas. Entendeu? É o evangelho fora das 4 linhas. O evangelho fora das 4 linhas não salva ninguém. O evangelho fora das 4 linhas, fora do cercado, é o evangelho que vai nos levar para a desgraça. Exatamente, Ninha, não sair da simplicidade da palavra. Exatamente isso. Estando dentro dela, nós estamos com a nossa vida, meus irmãos, na paz do Senhor. E nós podemos a qualquer momento escutar a trombeta soando. Ninha, os meninos, venham para cá, venham para cá. É. Tá entendendo? Porque teus filhos, Ninha, eles já são salvos, minha irmã. Eles já são salvos, eles já têm a salvação dentro deles, já nasceu com eles. Entendeu? Eles já são salvos. Fica firme na presença do Pai, porque a trombeta vai soar e você vai subir com eles. Pode ter certeza disso. Só tem que permanecer firme na palavra. Meus irmãos, eu falo para vocês de coração. Eu oro todos os dias para que Deus nos dê a bênção de nós estarmos esse grupo unido e reunido na glória do Senhor. Eu peço ao Senhor todos os dias, às vezes eu não lembro o nome de um por um, mas de vez em quando me vem o nome de um, o nome do outro. E ali eu tô, Senhor, guarda aquela família, livra eles do mal. Entenderam? Com certeza, Ninho, serão os meninos mais lindos que você já viu. Serão perfeitos, de inteligência do Criador. Entenderam? Meus irmãos, é tempo de ficar firme. É tempo de ficar firme. Porque nós estaremos em breve, não vai demorar, na glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, um Deus que cuida dos Teus filhos, um Deus que olha o nosso coração, vê o que há em nós de errado, conserta, nos amassa, para que nós possamos entrar na roda do oleiro e sairmos de lá um vaso de honra. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a enfrentar o que vem vindo. Nos ajuda a enfrentar, Senhor, as afrontas de Satanás dentro da nossa própria casa. Nos ajuda a enfrentar as afrontas de Satanás no meio dos nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, a enfrentar tudo aquilo, Senhor, que Satanás vem jogando como pedra de tropeço para que nós venhamos a vacilar. Pai, eu te peço, segura a língua dos meus irmãos.
Faz eles aprenderem a segurar a língua. Faz eles aprenderem, Pai, a levar tudo o que verem e ouvirem ao trono da tua graça. Que nós estejamos firmes e fortes, Senhor, para a volta do teu Filho, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda-nos pela tua infinita misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelas nossas crianças, Senhor. Te peço pelas nossas crianças que estão correndo perigos coloridos, perigo, Senhor, da Jezabel, perigo, Senhor, da infiltração de Satanás de uma tal forma que ele quer arrebatar as nossas crianças, Senhor. Mas eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor está guardando os nossos filhos debaixo das tuas potentes mãos. O Senhor está com a tua mão aberta, segurando nossas crianças, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem nos guardar, vem nos iluminar, Pai. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Pai, eu te peço pelas crianças, pelo filho da Cleide, o João Gabriel, Senhor, em nome de Jesus, guarda aquela criança, em nome de Jesus. Guarda na escola, Pai. Te peço, Senhor, pela Yasmin, pela Isabela, guarda essas meninas pela tua potente mão, Senhor. Blinda elas de todo mal, na rua, na escola, onde é que elas estiverem, Pai. Blinda, em nome de Jesus. Te peço pelo João Ravi, pelo João Paulo. Pai, te peço pelos filhos da Meire, que é o Vicêncio e o Lorenzo, pela Fernanda, Senhor, pela Beatriz, o Gabriel, pelo Júlio César, o Paulo Ricardo, Pai. Te peço pela vida da Valentina, da Caroline Porto. Guarda essa criança, Pai, uma criança especial na tua presença, que prega a palavra para a mãe dela, Pai, em nome de Jesus. O Thomas Eric, a Ana Laura, a Samara, a Manuela. Pai, blinda essas crianças pelo teu poder. Eu te peço pelos filhos meu Deus, como é que é o nome dele? Pelo Bernardo. Ai, gente, como que é o nome não lembro o nome dela agora. O Isaac, o Aleph, o Marcelo, o Henrique. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, o Bernardo eu já falei. Eu te peço a Lara, a Isis, a Emily, o Felipe. Andréia, qual que é a irmã que prega lá no Facebook, minha irmã? A Jennifer, é isso? Não lembro o nome dela. Preciso orar pelos filhos dela. O Arthur Pauli, Senhor, põe ele na palma das tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Guarda ele. Guarda os filhos da Edna, o Gustavo e a Giovana da Mônica, Pai, em nome de Jesus. Blinda essas crianças, converte o coraçãozinho delas, Pai, em nome de Jesus. Que o coração deles possa estar convertido na tua presença. A Jennifer, os filhos da Jennifer, Pai, em nome de Jesus, guarda. O Caio, a Luísa, o Davi, da Joelma, Senhor, em nome do Paulo Henrique e o Guilherme. Pai, eles estão diante das tuas mãos, nós estamos nesse momento. O Arthur, estamos nesse momento, Senhor, pedindo a proteção, a cobertura do teu sangue nessas crianças, Pai. Porque nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos, Senhor, o Pedro e a Bianca da Jaque, Pai, em nome de Jesus. O Guilherme, o Juan. Guarda, Senhor, pela tua infinita. Os filhos da Suzana, eu acho que é o filho ou filho, não sei. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo pela tua misericórdia. O Estevão, o Isaac, a Yasmin, o Brian, Ayla, Kayla, Liz. O Iago, Chalder, Sheldon, Alice, Beatriz, Perla, Pablo. Guarda, Senhor. Tu és um Deus de poder. Tu amas crianças. O Senhor disse que das crianças é o reino dos céus. O Davi e os primos. Obrigado, Suzana. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor tem colocado no nosso coração de orar por essas crianças e orar pelas crianças do teu povo nos 4 cantos da terra. Guarda as crianças do teu povo nos 4 cantos da terra, que Satanás não tenha poder. E nesse momento eu expulso toda a obra de Satanás na vida dos filhos do teu povo. Aonde eles estiverem, que o espírito colorido, que o espírito de Jezabel, o espírito de Moloque, o espírito das trevas, de Baal, estejam longe dos nossos filhos. Em nome de Jesus,
Eu repreendo toda ação maligna sobre esses jovens, crianças, adolescentes. Toda obra de Satanás, toda obra maligna seja repreendida agora. Nenhuma arma preparada contra essas crianças prevalecerá. E toda língua que nas escolas se levantarem contra elas, está escutando, Djanira? Presta atenção. Toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Essa é a herança sobre os filhos de Deus na terra. Condena toda língua que levantar contra o Bernardo em nome de Jesus. Condena. São línguas maléficas para destruir a vida dos pequenos. São línguas de Satanás para destruir a vida dos nossos filhos e não vai destruir pelo sangue do Cordeiro, porque nós nesse momento, pela autoridade do Espírito Santo, estamos repreendendo toda a língua inflamada da serpente. Seja repreendida agora pelo sangue do Cordeiro. Não tem poder sobre a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. Não tem poder, porque os anjos do Senhor vão acampar e estão acampando ao redor deles, em nome de Jesus. Irmãos, é momento de batalha, é momento de guerra. Nós estamos em plena guerra. Não se iludam. Nós estamos já em guerra travada. Não é brincadeira. Fiquem firmes com Jesus. Senhor, segura o teu povo com as tuas mãos. É um grupo pequeno, mas é um grupo que te segue. É um grupo que está com o coração aberto para ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos guarda. Guarda os nossos idosos, da qual eu faço parte. Guarda as minhas filhas. Se o meu filho restar alguma coisa para ele, Pai, se ele ainda tem salvação, que o Senhor entre na vida dele com a tua mão de poder. Te peço pelos meus sobrinhos, que tu tenhas misericórdia. Te peço, Senhor, por aqueles que estão ao meu redor, pelos meus vizinhos aqui. Te peço pela mãe da Aline, que está se recuperando em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, por todos aqueles idosos que fazem parte do teu corpo. Satanás também está de olho neles, para poder botar para fora. Guarda-nos, Senhor, pela tua infinita bondade. Faz-nos mais que vencedores na terra dos viventes. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu não sou merecedora, nós não somos merecedores. Não somos. Nós somos fracos e errantes, quebrados ou inteiros, nós sempre estamos lá na roda do oleiro. Mas nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, é no nome dele que nós estamos precisando, Pai, que nós estamos pedindo. Guarda-nos pela tua infinita bondade. No nome honrado de Jesus Cristo, de Nazaré. É o que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Não saiam da palavra do Senhor, não saiam. Busquem a Deus do mais do profundo da tua alma. Sabe, eu sei que eu sou repetitiva sim, tá? Sou chata, eu sou tudo de ruim, tudo. Mas eu só falo uma coisa para você, a palavra que eu tô trazendo para você não vem daqui, dessa ruindade aqui, ela vem da palavra de Deus. Fica firme com Jesus. Fica firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para o autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós temos que olhar. É para ele que nós temos que pedir, Senhor, dá a alegria que vem do trono da tua graça. Porque a tua alegria é a nossa força. E assim nós vamos caminhar. Amém? Irmãos, fiquem na graça do Criador. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. Que o Senhor abençoe esse dia na presença do Pai. Tá bom? Fiquem com Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém.